continuar o nosso template do Terraform para fazer a implantação do nosso projeto na AWS. Nos vídeos anteriores, a gente viu como criar a estrutura do projeto Terraform, os scripts que a gente vai usar e como acessar a conta da AWS. Então, antes de prosseguir hoje, confira nos vídeos anteriores, se você entendeu como usar o Terraform e que você tem acesso a uma conta da AWS, e é isso que a gente vai precisar. Então, seguindo, a gente vai fazer a mesma coisa do que a gente faria manualmente, mas como código. E a primeira camada da nossa arquitetura é a camada de redes. Então, a gente vai vir aqui como se fosse na VPC, e se a gente fosse criar a VPC manualmente aqui pelo console, tem esse assistente que eu coloco aqui o endereço, quantas subredes eu quero, etc. E ele já gera para mim as tabelas de rotas, conexões, todos os elementos. Então o que a gente vai ter que fazer é declarar no nosso template do Terraform esses elementos da VPC que a gente precisa criar. Então, para isso, eu já tenho o meu Gitpod inicializado, vou abrir ele aqui no Visual Studio Code e a partir daqui a gente pode criar o Terraform e eu recomendo conferir as extensões, Então, pode dar uma olhadinha na extensão do Terraform, garantir que ela está instalada, eu estou usando aqui a da HashiCorp e também o Copilot, se você quiser, vocês vão ver que ele ajuda bastante na hora de criar esses templates. Então, eu vou abrir aqui o meu main.tf dentro de networking. Eu já tinha criado uma VPC só com o bloco de IPs que eu quero, Então, 10.0 vai ser o início da minha VPC e as minhas subredes vão ser 10.0.1, 0.2, assim por diante. Eu preciso só adicionar algumas propriedades aqui para habilitar o DNS. Então, Enable DNS Support e Enable DNS Hostnames. Além disso, convém colocar algumas tags para dizer do que se trata esse elemento. Então, eu vou falar que é networking, por exemplo. E aí você fica à vontade para adicionar outras tags, para colocar mais classificações que possam descrever, dizendo do seu projeto, centro de custo, o que quer que seja interessante no seu ambiente, na sua empresa. Então, a seguir, a gente precisa criar subnets. E para a gente criar subnets, a gente pode criar com esse recurso AWS Subnet. E aqui eu gosto de indicar se ela é uma subnet pública ou privada. Então, vou colocar aqui, por exemplo, private. E eu vou criar mais de uma. Para ter alta disponibilidade, a gente precisa criar os recursos em mais de uma subnet. Particularmente na camada de banco de dados, a gente vai precisar de 3 subnets. Então, eu teria que criar private 0, private 1, private 2 e assim por diante. Para não ter que fazer isso, a gente vai usar um recurso do Terraform, que é o count. Então, eu vou falar que eu quero, por exemplo, 3 subnets desse tipo, ele já vai criar 3 recursos repetidos para mim. Só que aí, eu tenho que ter uma maneira de separar os endereços, porque a próxima propriedade que eu preciso aqui é o CIDR block. Uma maneira é essa que ele me sugeriu aqui, de colocar o índice na rede. Mas eu prefiro ser um pouco mais explícito e colocar esses endereços numa variável separada, que no Terraform são variáveis locais. Então, eu vou ter uma variável local chamada private subnet CIDR, que vai ser um array com o endereço que eu quero. Então, por exemplo, 10.0.1/24, que seria esses 3 primeiros octetos, somando 24 bits, delimitando essa rede, e os últimos 255 elementos para o host, os últimos 8 bits ou o último octeto aí para o host. E aí eu vou definir que
por convenção, a minha convenção, as redes ímpares vão ser privadas e as públicas vão ser pares. Pode colocar o seu padrão de endereço, o que você quiser. Eu só recomendo que, se você tem uma subrede já na sua empresa ou uma outra rede que você vai conectar com essa depois, que ela não conflite os endereços, que você use 192 de um lado e 10 do outro, blocos de endereços separados. E aí vai estar tudo bem. Porque senão você pode ter que rerotear, trocar endereço, fazer NAT, coisas assim, que vão tornar o seu ambiente mais complexo desnecessariamente. Então, da mesma maneira aqui, vou copiar isso aqui de cima, eu vou trocar pelos pares. E aí, ao invés de pegar o elemento gerado assim, eu vou pegar private subnet cider count index. Só que na verdade é local private subnet cider count index. Ou seja, eu vou pegar o contador, acessar aquela posição do array, e esse vai ser o cider block desse elemento. E aqui, para não deixar 3 chapado, né, eu vou colocar para ser o tamanho desse array, que aí ele vai sempre iterar por todas essas propriedades. Então vai ser length de local private subnet cider. Okay? Então aí eu já tenho essa iteração, né, nesse array, criando uma em cada bloco. Em seguida, eu preciso colocar cada uma dessas subredes em uma zona de disponibilidade diferente. Então, eu vou usar a propriedade availability zones para pegar essas zonas de disponibilidade. O problema é que eu não sei de antemão quais são as zonas de disponibilidade que estão disponíveis para minha conta. Pode ser a A, B, E, F, não sei. Eu vou fazer uma consulta na AWS para verificar quais são. E para isso, a gente usa um elemento data. Então, eu vou criar um elemento data AWS Availability Zones para pegar todas que têm state available. E aí, eu vou usar este data e pegar desses nomes, dessas zonas de disponibilidade, o índice. Então, vai pegar a primeira zona de disponibilidade, a segunda e a terceira, criando aí uma subnet em cada uma, para que, se uma delas venha a falhar, eu tenha os recursos redundantes em outra região, em outra zona de disponibilidade. Vou colocar o map public IP on launch false, uma vez que essa subrede é privada, e vou colocar algumas tags para descrever esse recurso, da mesma maneira que a gente fez com a VPC. Vou chamar ela de subrede privada. Em seguida, vou fazer a mesma coisa para a subrede pública. Então, vou pegar aqui essa subrede, vou copiar e colar, e vou trocar aqui aonde está private para public. E aí, vou trocar apenas esse map public IP on launch para true, uma vez que eu quero que as instâncias nessa subrede sejam públicas, tenham um IP público para poder ser conectadas através da internet. E para isso acontecer, a gente precisa de um Internet Gateway, né, que é o elemento que vai dar saída desse elemento para a internet. Então, eu vou ter um Internet Gateway nessa VPC, e eu preciso criar uma tabela de rotas que diga que esse roteamento vai ser dessa maneira, né? Que tudo que não for tráfego local vá para a internet através desse Internet Gateway. Então, para isso, o primeiro recurso que a gente vai criar é uma route table, só que essa aqui vai ser public. E só isso, né? Já temos essa route table. Só vou colocar uma tag, como sempre, para garantir que todos os recursos vão ser identificados corretamente no console. E aí, além da route table, eu preciso associar essa route table
com cada uma das subnets públicas. Então, AWS Route Table Association é o elemento que a gente precisa. Então, eu vou usar o mesmo mecanismo de count para contar as subredes públicas. Para cada uma delas, eu vou colocar uma associação com aquele subnet ID e apontando para a tabela de rotas pública. Em seguida, vamos criar uma rota para o Internet Gateway, falando que todos os endereços que não for local, ou seja, 0.0.0.0, que vai capturar tudo, vai ser redirecionado, esse tráfego vai ser enviado para o Internet Gateway que a gente criou aqui. Okay? Então, tá aí os recursos adequadamente criados. Eu acredito que está tudo correto. É isso que a gente precisa para ter 3 subnets públicas, 3 subnets privadas dentro daquela VPC. Vamos testar esse script. Então, eu vou entrar aqui no diretório qpitctf, vou executar o init para inicializar o ambiente. Caso você não tenha inicializado ainda, se você estiver seguindo do vídeo anterior, pode usar o mesmo. E depois apply, que vai aplicar as mudanças. Se você já tiver feito o init, pode fazer direto para apply. Então está aí criando os recursos do Terraform. Eu não salvei o arquivo, então ele não criou nada. Vou salvar aqui e aí sim a gente tem um apply de verdade. Então, consultando as availability zones, consultando, criando os recursos, e daqui a pouquinho, lá no console da AWS, a gente vai poder ver essa nova VPC. Já tinha uma dela aqui criada. Vou pegar aqui as subnets, tá aí as públicas, as privadas. Então, tá criando aí todos os elementos adicionados. Eu posso pegar aqui uma pública, por exemplo, que foi criada agora, olhar na Route Table, vai estar lá bonitinho, roteando para a internet, através do Internet Gateway. Então, essa é a nossa camada de VPCs. Okay? Uma coisa que eu vou fazer aqui, só para facilitar, é colocar também um output, colocar aqui, por exemplo, os public subnets e private subnet IDs. Então, se eu quiser essas propriedades, eu posso adicionar aqui dessa maneira, da mesma maneira os públicos, e só como exemplo de como definir essas propriedades, posso passar o apply novamente, o comando output. Como está saindo do módulo, eu tenho que fazer a saída no main também, se eu quiser. Então esse outputs.tf do main só está saindo o Terraform ID. Eu posso adicionar aqui também o output dos public e private subnets. E agora sim a gente vai ter os outputs corretos. Então, com o Terraform Output, está aí as subnets públicas e privadas, belezinha. E é isso. No próximo, a gente continua com a criação das próximas camadas, incluindo banco de dados, funções e tudo mais. Até lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo e obrigado por participar do Code Show com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. E se você quiser continuar comigo, com o Theo Calvo, com o Bruno e muitos outros autores incríveis, eu vou sugerir para vocês continuar essa conversa lá na Linux Tips. Na Linux Tips a gente tem treinamentos e atividades de capacitação de todo tipo, que com certeza você vai encontrar o caminho para o seu próximo passo na carreira. A gente tem todo tipo de trilha de tecnologia, de engenharia de plataforma, programação, cloud, o que você quiser. E não é só sobre os treinamentos, A gente tem um monte de atividade bacana na área de TI, tem os bondes de certificação, tem uma pancada de atividade legal que espero que vocês conheçam aí através do site e do nosso canal do YouTube. O meu treinamento lá é o Descomplicando a AWS,
que você encontra no endereço descomplicando.cloud, muito fácil. E também lá você encontra o resto da comunidade, gente que pensa como você, tem os mesmos objetivos, está estudando as mesmas coisas, então vale a pena participar, tanto na nossa mini rede social, quanto pelo Discord, que está lá sempre ativo, e seria um prazer continuar essa conversa por lá. Até a próxima!